as eleições autárquicas fossem hoje, António Cabeleira seria reeleito presidente da Câmara Municipal de Chaves. O barómetro mostra uma projeção de 53,2% que dá uma vitória ao Partido Social Democrata. Já o Partido Socialista, encabeçado por Nuno Vaz, contabiliza 34,2% na projeção da intenção de voto. A CDU, representada por Manuel Cunha, segue com 6,6%. Em quarto lugar, o CDS de Maria Teresa Campos, com 2,5%. E, por último, 0,5% para Marcelo Rodrigues, do Bloco de Esquerda, sendo que, e segundo a projeção, 3% das pessoas votariam em branco. Estes resultados foram obtidos a partir da intenção de voto dos flavienses, em que, por distribuição aritmética, 49% dos inquiridos não respondeu, não votou ou ainda não decidiu em quem votar. O PSD, nesta sondagem, é o partido eleito pelos flavienses para liderar os destinos do concelho, com 27,2% das intenções de voto. Já 17,5% dos inquiridos recaem para o PS. A CDU é o terceiro partido mais votado, com a percentagem de 3,4%. Segue-se o CDS com a intenção de 1,3% e com a menor percentagem, o Bloco de Esquerda com 0,3%. Este estudo de opinião foi efetuado pelo IPOM, Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, para a Sinal TV, entre os dias 10 e 12 de julho, num total de 714 entrevistas telefónicas validadas, que correspondem a uma taxa de resposta de 75,40%. Os resultados finais da intenção de voto foram obtidos através de uma distribuição aritmética dos eleitores que, nas perguntas em questão, responderam nos itens não decidiu, não responde, não votava. O erro da amostragem deste estudo, para um nível de confiança de 95,5%, é de mais ou menos 3,7 pontos percentuais. Sejam bem-vindos. Estes são os resultados da sondagem do IPOM para a Sinal TV, que nos dizem que, se as eleições fossem hoje, António Cabeleira seria reeleito presidente da Câmara Municipal de Chaves, com 53,2% dos votos, seguindo-se Nuno Vaz, do Partido Socialista, com 34,2%, tal como ouvimos na peça. Esta sondagem foi realizada entre os dias 10 e 12 de julho, num total de 714 entrevistas telefónicas validadas e feitas junto da população com idade compreendida entre os 18 e os 80 anos, residente e recenseada no Concelho de Chaves. Para fazer então a análise a estes resultados, temos connosco no estúdio da Sinal TV Paulo Ferreira, jornalista e diretor de conteúdos de informação do Porto Canal. Paulo, olá, boa tarde. Viva. Como está? É um gosto. Muito obrigado por estar aqui então nos estúdios da Sinal TV para fazer então um comentário, então uma análise a esta sondagem que a Sinal TV pediu então a este instituto. Que análise então é que nós podemos fazer desta projeção? Mostra então que os flavienses querem que António Cabeleira continue a comandar os destinos do Concelho e que continuam a confiar então no PSD. A confiar e muito no PSD, pelo que se vê pelos resultados. De facto, se as eleições fossem hoje, é sempre bom sublinhar esse aspecto, porque estamos a falar de um estudo de opinião que é uma espécie de retrato de um determinado momento. Nada nos diz, não podemos fazer esse tipo de futurologia, nada nos diz que daqui para a frente as coisas não possam mudar. Mas, enfim, é muito difícil que assim aconteça. A diferença entre António Cabeleira do PSD e Nuno Vaz do PS é de cerca de 20 pontos. É uma diferença muito grande, que exigiria, julgo eu, um volte-face absolutamente extraordinário para que o PS pudesse, ou possa ainda vir a sonhar recuperar, digamos assim, a autarquia que não lidera já há uma série larga de anos. Eu diria que desta sondagem se retiram 4 ou 5 grandes conclusões. A primeira delas é que, olhando para os resultados que se obtiveram em 2013 e 2009, o PSD recupera os valores conquistados em 2009, na altura com a candidatura de João Batista. O João Batista ganhou por 58,18 contra 31,10 do PS e, portanto, estamos aqui já muito
muito próximos destes valores alcançados em 2009. Ao contrário, o PS estagnou há muitos anos, e essa parece-me, porventura, a nota política mais relevante destas eleições. Se viermos um bocadinho mais atrás, em 2009 o PS teve 31,10%, em 2013, como disse há pouco, teve 29,71% e agora a projeção dá 34,25%. Quer dizer que anda aqui no limbo dos entre 30% a 35%. A tal estagnação. A tal estagnação. Depois, há aqui um efeito, obviamente, muito interessante, que é este de existir basicamente uma transferência quase líquida, eu diria, daquilo que foi a votação extraordinária do movimento independente de 2013, que teve 14,95% dos votos, uma votação extraordinária na altura. Se somarmos aquilo que o PSD alcançou em 2013 com estes 14, vamos bater mais ou menos esta percentagem que agora se alcança. E digamos aqui, porque esse movimento foram aqueles que se desviaram do PSD na altura. Exatamente. Ou seja, o movimento protagonizado pelo Sr. João Neves, que tanto estrago fez ao PSD há 4 anos, volta agora a ajudar, digamos assim, o PSD. Há aqui algum mérito, obviamente, nós podemos fazer a historiografia daquilo que aconteceu, e tinha alguma piada recuperar algumas das frases, por exemplo, que o Sr. João Neves proferiu na altura, em 2013, e compará-las com o que diz agora. Mas a verdade é que, ao ser incluído, e seguramente por mérito do atual Presidente da Câmara, como quarto elemento da lista de António Cabeleira, António Cabeleira ganha 14 pontos percentuais na sua votação, e isso é muito significativo, digamos assim. As pazes nesta circunstância valeram bem a pena. Valeram um lugar também, é verdade, na variação, e em princípio com esta votação está garantida a inclusão na lista vencedora do Sr. João Neves, mas também valeram ao PSD este pulo muito grande. Depois, aquilo que eu acho é que há aqui um facto que não podemos deixar escapar, quer dizer, eu acho que o PS, a verificarem-se estes resultados, não perde agora as eleições, quer dizer, perdeu-as há 4 anos, quando se aproximou muito do PSD. Perdeu-as há 4 anos porquê? Porque me parece politicamente muito relevante reparar que, nesta altura, o candidato do PS é considerado pelo eleitorado flaviense, e já lá vamos depois às outras perguntas feitas no estudo da opinião, basicamente um desconhecido a quem, perdoem-me agora a expressão, a quem é difícil comprar um carro, digamos assim, uma vez que não se conhece a pessoa muito bem. Ora, estes 4 anos, se o PS mantém a sua votação, que é, digamos assim, a sua votação sociológica, aquela que sempre teve, quer dizer que passou 4 anos sem fazer verdadeira oposição, ou pelo menos se fez a oposição, fê-la mal, no sentido em que a repercussão dessa oposição naquilo que é a votação espelhada neste estudo é basicamente nula, digamos assim. O facto de o candidato do PS, com o devido respeito, ser uma pessoa pouco conhecida entre os flavienses, demonstra o estudo aqui feito, é um facto politicamente muito relevante, e que devia levar o PS, digamos assim, a ponderar a sua política. Isto faz-me lembrar aqueles clubes de futebol que trocam um treinador com muita facilidade. Exatamente. Portanto, à primeira dificuldade, pumba, aí vem um novo treinador. Não dá tempo para as pessoas se habituarem. Exatamente, para não há consistência, e não havendo consistências, as pessoas não votam em quem não conhecem. Quer dizer, eu, se aparecer aqui às eleições, a menos que utilize aquilo que hoje está muito em voga, que são aqueles discursos absolutamente populistas e extremamente perigosos, é certo e absoluto que levo uma derrota para casa daquelas grossas. E, portanto, sublinhando este ponto outra vez, mais do que olhar estaticamente para este resultado do PS, julgo que é interessante e importante olhar de há 4 anos esta parte e reparar que esta votação só pode ser consequência dessa falta de consequência para a pleonasmo política na ação do Partido Socialista aqui em Chaves. Depois há já me calo, Carolina, só para notar este
dado que também parece relevante, que é, nós podíamos incluir aqui, olhando aprofundadamente para o estudo, perceber que aumentou a abstenção em função desta ausência, digamos assim, Sim, do PS nestes 4 anos. Não é verdade, quer dizer, os níveis de abstenção mantêm-se mais ou menos idênticos ao longo dos anos, o que sublinha, na minha modesta opinião, este ponto que eu estava a tentar assinalar, que é a de, mantendo-se todas as variáveis mais ou menos iguais, o PS não soube construir uma alternativa atempadamente e, portanto, chega agora, a esta altura, com esta distância de quase 20 pontos percentuais, que é uma distância muito, muito considerável. Mas há aqui também um dado curioso. Se, por um lado, a projeção de intenção de voto dá a vitória ao António Cabeleira, com 53,15%, uma das outras perguntas deste estudo foi relacionada com o facto de como é que as pessoas classificariam a ação do atual Presidente da Câmara Municipal de Chaves. António Cabeleira tem 35%, a atuação de António Cabeleira, 35,71% respondeu razoável, 22% dizem que é boa e muito boa apenas 4,20%, peço perdão. 35,71% a dizerem que é razoável. Quer dizer, há aqui então uma contradição, será que podemos dizer isto? Não diria isso, as pessoas tendem sempre nestes primeiros estudos, e estamos a falar do primeiro estudo que eu saiba que se conhece sobre as eleições em Chaves, as pessoas tendem sempre a fazer essa avaliação cuidadosa do Presidente da Câmara. Eu estou quase mais ou menos seguro de que se fizéssemos um estudo daqui a 2 ou 3 semanas com o volume de obras que andam por aí pela cidade e que tem a ver, obviamente, com o calendário eleitoral, podemos falar também disso, provavelmente a votação subiria um bocadinho mais. Mas não me espanta que assim seja, porque é muito raro haver estudos de opinião em que as pessoas classificam maioritariamente como muito boa ou excelente ou extraordinária a atuação do Presidente da Câmara. Isso tem a ver muitas vezes com pequenas coisas como o buraco do rua que não é tratado, o saneamento que é prometido e que não foi terminado. Portanto, é mais natural que as pessoas classifiquem como razoável a atuação do Presidente da Câmara do que propriamente arrisquem classificar, digamos assim, logo à primeira como muito boa. E também é verdade que é preciso dizer isto em abono da verdade. As pessoas vêm de uma transição, os eslovenos assistiram a uma transição de Presidente de Câmara com estilos particularmente distintos. Se bem que António Cabeleira já vinha da governação de João Batista, porque era ele o vice-presidente. É verdade, mas não era ele a face visível, digamos assim. Se fosse uma empresa, seria ele o CEO e o Dr. João Batista seria o chairman, digamos assim. Portanto, ele passou a ser o chairman, passou a ter ele a decisão das decisões nas suas mãos. Mas este confronto de personalidades entre um João Batista que era muito mais político na verdadeira acessão da palavra, muito mais comedido na afirmação, ao lado de um António Cabeleira que é muito mais assertivo, pode causar esse olhar das pessoas que as leva a classificar como uma atuação razoável. Se bem que eu acho que há uma parte dessas pessoas que gostam deste tipo de autarcas sem papas na língua como o Presidente António Cabeleira, quer dizer, gostam desse tipo de decisão assertiva, digamos assim. Mas eu creio aliás, que é um facto político também muito interessante. A forma como João Cabeleira como António Cabeleira, peço desculpa, foi descolando paulatinamente de uma gestão que era feita com mais cuidado, uma gestão política feita com mais cuidado pelo Dr. João Batista. A pouco e pouco ele foi se assumindo, foi formatando o seu mandato e chega ao final do primeiro mandato, enfim, com estes níveis de votação e, apesar de tudo, com um nível de aprovação muito significativo, porque se somarmos o razoável ao bom, fica muito para lá daqueles que consideram abaixo do razoável a sua prestação. Portanto, diria numa palavra que, ao contrário do que o PS fez, o PSD, através do seu presidente, foi construindo uma narrativa ao longo destes 4 anos que agora rende votos. Podemos gostar mais ou menos da narrativa. Agora, que ela tem, ou teve, ou parece ter, de acordo com o estudo, efeitos positivos, isso parece-me evidente,
contra a narrativa, ou a falta dela, talvez seja melhor assim, do candidato do PS ou do Partido Socialista enquanto estrutura em Chaves, que pelos vistos construiu narrativa nenhuma e agora está a braços com este barbicacho. Paulo, temos também aqui outros dois dados na projeção de intenção de voto. Manuel Cunha, o tal eterno candidato do PCP, que vai pela CDU, que cresceu. Nas últimas eleições teve 6,2% e nesta projeção tem 6,6%. E temos a candidata do CDS, uma mulher, Maria Teresa Campos, que nas últimas eleições, quem foi a eleição foi António Ribeiro, o presidente da Conselhia, com 3,2%, e ela desce 2,47. Sim. Exatamente. A persistência do Manuel Cunha é absolutamente extraordinária. Eu diria que, retomando um bocadinho o fio à meada, se a persistência, enfim, mal comparado, mas se a persistência do PS fosse semelhante à da CDU, provavelmente o PS não estaria metido nesta camisa de 7 varas, digamos assim. Depois, a Teresa Campos do CDS, quando comparada com os dados anteriores de 2009 e de 2013, enfim, a distância não é muito significativa. Eu quero dizer que este eleitorado pequeno, apesar de tudo, está fixo, tal como o da CDU também é um eleitorado fixo. Aquilo que mais me espanta, contudo, nestes dados, espanta não, aquilo que eu acho um bocadinho relevante é a votação do Bloco de Esquerda, que é basicamente inexistente, 0,5%, não chega a 0,6%, 0,55%. Até porque o Bloco de Esquerda é inédito em Chaves. Exatamente. O Bloco de Esquerda nunca teve candidato em Chaves. Exatamente. E surge então esta candidatura de Marcelo Rodrigues pelo Bloco de Esquerda, 0,55% na projeção de intenção. Eu francamente esperaria mais, e alguns dos meus amigos flavienses com quem falei ao longo destes últimos dias para podermos ter esta conversa também esperavam mais. Eu creio que estamos aqui perante um fenómeno interessante e aqui sim com alguma repercussão nacional, que é, ou melhor, com alguma repercussão do efeito nacional, assim é que é, com alguma perda de, ia dizer piada, vou mesmo dizer, alguma perda de piada, digamos assim, do Bloco de Esquerda. Isto é, durante muito tempo o Bloco foi aquele partido de refúgio e que cresceu durante muito tempo por causa disso, com uma linguagem mais fácil, mais acessível ao comum do leitor. Hoje nós sabemos que já não é bem assim, apesar do Bloco de Esquerda estar a sustentar o governo juntamente com o PCP, mas esta votação, ou seja, o facto de o Bloco não ir buscar basicamente nenhum voto à CDU, nem ao PS, nem ao PSD, é muito, já não estou a dizer ao CDS, não passaria isso pela cabeça, em princípio, tal é a distância entre os campos. Exatamente, tal é a distância entre os campos. Eu acho muito curioso, enfim, veremos se os próximos estudos confirmam este dado. Se confirmarem, acho que é um dado bastante curioso também. Nesta intenção de voto, como ouvimos na peça, entre os que não responderam e os não decidiram, a percentagem é de 37,96%. Isto é o número dos indecisos. Isto poderá vir a alterar, de certeza absoluta, estes resultados. Não diria. Para as eleições. Não diria, Carolina, não diria. Como é que tu justificas também este número de não responderam? Bom, há questões técnicas às quais vamos fugir para não amassar muito os nossos espectadores, designadamente a dificuldade de fazer estes estudos em concelhos como o de Chaves, em que há freguesias com muito pouca gente. Isso pode justificar algum desse valor. Agora, esse valor, a esta distância das eleições, é um valor que eu considero normal. Não é normal haver um terço das pessoas que dizem, provavelmente já decidiram, mas que dizem que ainda não decidiram. E depois, enfim, quando se faz a extrapolação, nós chegamos àquela votação que referimos há pouco. Não deixa de ser, no entanto, sociologicamente interessante reparar que um terço ainda está ali a dizer ainda não decidi, vamos ver o que é que corre, não sei
que não é mais. Não é? As eleições também são Exatamente, ainda falta em outubro, vamos nos resguardar. Mas provavelmente este valor, não me espantando e não sendo muito anormal quando comparado com outras sondagens, tem uma justificação que aqui em Chaves, como noutras zonas do interior, ganha outra relevância, não é? Há pouco estávamos a falar disso antes de entrarmos aqui no estúdio e eu peço desculpa se te vou estragar o alinhamento, mas enfim, estamos apenas a conversar, é que quando se olha para o nível de escolaridade das pessoas que responderam ao inquérito e para os valores do emprego e do desemprego, se os quiseres recuperar, talvez ajudasse as pessoas lá em casa. Das 714 que responderam, 215, ou seja, uma percentagem de 30%, apenas têm a escolaridade primária. Exatamente. E a maior parte não, uma parte significativa, não está desempregada também, não é? Exatamente. Deixa-me só recuperar. Das 714, 435, ou seja, 60%. 61% não trabalham. Podíamos ficar aqui mais uma hora a falar destes dois dados. Estes dados. São dados absolutamente preocupantes, mas que, para a questão que estávamos a debater, isto é, para esse valor que tu apontaste de indecisos, eu acho que ajuda a perceber, quer dizer, com tanta gente, com devido respeito, obviamente, por todas as pessoas que não são menos do que ninguém por terem escolaridade mínima, mas é natural que sejam pessoas que se retraem mais quando são confrontadas com estes estudos de opinião. Quem já fez estes estudos, e olha, eu nunca fiz porque não posso fazer, eu também não, porque é jornalista, e portanto não podemos responder a isto. Embora tenhamos informação para isso. Exatamente, mas não podemos responder à luz da lei. Mas enfim, as nossas companhias lá em casa já responderam e de facto isto é complicado. Às vezes apanham-nos a horas que não queremos e tal, e é seguramente ainda mais complicado perante ou com pessoas que estão num estado um bocadinho delicado da sua vida, uma vez que estão sem emprego e, portanto, não devem ter grande paciência para estas coisas, por um lado, e por outro lado, perante pessoas que tendo uma escolaridade baixa, digamos assim, podem encolher-se, digamos assim, um pouquinho quando são confrontadas com este dado. Mas aí está, estes dois valores, dando agora um passinho à frente, estes dois valores são toda uma listagem pequena, mas toda uma listagem de preocupações para quem é candidato. Este nível de desemprego e este nível de escolaridade não pode, obviamente, deixar de ser debatido por qualquer um destes candidatos. É muito elevado, apesar de, obviamente, estarmos a falar de um estudo de opinião, de uma amostragem que tem algumas dificuldades num conselho como este, mas são dados absolutamente preocupantes e são preocupantes aqui como são preocupantes em todo o lado, sobretudo no interior. Hoje que discutimos por força dos incêndios, por força de tantas outras realidades, discutimos outra vez mais esta questão da desertificação do interior. Eu, por mim, enquanto transmontano, não enquanto flaviense, que não sou, sou valpacense, estamos aqui. É a região do Alto Tâmega na mesma. Gostava muito que os candidatos pudessem debruçar-se sobre esta matéria e pudessem dizer o que pensam sobre esta matéria, o que pensam fazer sobre esta matéria e não chega a dizer que, enfim, os seus partidos têm nos seus programas de governo ou os programas com que se apresentam às eleições duas ou três coisas básicas para dizer. A circunstância de estarmos no interior, de um concelho no interior, torna especialmente aguda esta realidade e não... é só um problema de Chaves, não é? Claro, evidente, mas como estamos em Chaves, temos que falar aqui do problema de Chaves. Torna-se especialmente aguda e eu espero que, sei que estão a preparar, e muito bem, uma série de debates com os candidatos aqui. Espero que estes temas sejam daqueles mais debatidos e que as pessoas possam opinar sobre eles e que fiquem a saber o que é que cada um dos candidatos pensa sobre isto. Exatamente. Há outro dado também, que é o da abstenção. Isto é um dado que não podemos escapar. E neste universo das 714 pessoas que foram entrevistadas então por este estudo, 11% diz que não vai votar. No universo 714, 11% ainda é significativo, sim. Significativo. E nas últimas eleições autárquicas, só no Conselho de Chaves a abstenção foi de 46,2%. É muito. Que ilações é que nós podemos tirar daqui? É muito. Previsão é que nós... Projeção... Eu acho que se vai manter, e tendencialmente com estes valores a agravar-se. Isto é, normalmente o que acontece quando o estado da arte é este, isto é, quando há um partido que está muito distante do outro e que tem basicamente as eleições conquistadas, digamos assim, à luz outra vez do que o estudo nos ensina, ou nos mostra, ensina não,
não? Que nos mostra, é natural que as pessoas, dando a vitória como certa, fiquem em casa. O que é uma pena, não devem ficar, devem ir votar, é um dever que todos temos. Seja como for, é um valor muito elevado, mas é um valor nacional, digamos assim. Se reparares, esta é a regra, infelizmente, a exceção é quando há valores inferiores a este. E aqui em Chaves também isso não é exceção. Consultando ou compulsando os dados das eleições anteriores, nós estamos basicamente na mesma média, digamos assim, não oscila muito. Eu diria que há aqui um estado de arte sociológico no Conselho, em que o PS, num estado normal, digamos assim, tem sempre entre 25% e 30%, o PS entre 50% e 55%, e a abstenção anda por esses valores, 45%, 40%, mais ou menos por aí. Cabe-nos a todos e a nós também, jornalistas, trabalhar para que isto baixe, porque quanto menor for a abstenção, maior é a democracia, isso é assim em todo lado. Porquê é que tu achas que isto acontece? As pessoas estão descrentes na política ou é nas pessoas? Porquê é que Estão há muito descrentes da política, isso é óbvio, não é? Por isso é que há fenómenos como o Donald Trump, como o populismo a crescer, como outras coisas pouco agradáveis dessa mesma estirpe, que não temos agora tempo para desmiuçar aqui. Mas acho que tem muito a ver com isso, com a descrença na política, com a repetição de caras, eu peço desculpa ao candidato do Partido Socialista, não é nenhuma embirração com ele, mas o facto de o PS andar 4 anos, quer dizer, basicamente sem fazer política bem feita, eu diria, e apresentar um candidato que é basicamente desconhecido, é muito interessante, abrindo aqui um parênteses, quando se colocam as questões do café, as questões do café, não sei o quê, não há empatia, os níveis de empatia com o candidato são baixíssimos, por um lado, e o capital de confiança que ele tem é baixíssimo também, quer dizer, isto só se pode tirar uma conclusão, que é a escolha foi mal feita, com devido respeito pelo candidato, não é isso que está em causa, mas com valores destes tão baixos é impossível. Isto não ajuda a credibilizar, digamos assim, a política, porque este exercício de, para utilizar agora um coloquialismo, de paraquedismo repentino, não ajuda as pessoas a estabelecerem laços, a perceberem os candidatos, a entenderem o que é que eles querem, o que pretendem, como pretendem fazer, quais são as suas ideias, o que querem discutir, o que não querem discutir, que rumo querem traçar para o Conselho. Isso é absolutamente decisivo, quer dizer, se isto não já discutindo isto é difícil trazer as pessoas para a política, porque elas têm, infelizmente, uma noção sobre a política que é pouco agradável, como todos sabemos. Se assim é difícil, se já assim é difícil, então com estas circunstâncias é ainda muito mais difícil, eu diria. Mas não achas que também há aqui a questão da habituação? Que os flavienses, porque o lema do PS é acordar Chaves, é a mudança. E não achas que os flavienses, e nós todos sabemos que a população flaviense é uma população velha, digamos assim, há falta de gente jovem, com a proatividade, e não achas que os flavienses, e por causa dessa população envelhecida, há um medo da mudança e não estão habituados, porque o PSD está na Câmara Municipal de Chaves já há muitos anos? Não diria isso. Francamente não acho isso, quer dizer, acho exatamente o contrário. Acho que o facto de... repara, quando tu tens a capacidade de montar um programa e há vários exemplos sobre isto e vários estudos sobre isto, que realmente surpreende as pessoas pela positiva e aporta novidades ao debate político, as pessoas acabam por aderir. Pode demorar... Agora, não se faz em 4 anos. E muito menos em 4 meses. Sim. Muito menos em 4 meses. Isso que estás a perguntar é uma pergunta estás a colocar é uma pergunta muito interessante, porque toca no fundo da questão política. Um programa os candidatos o que é que fazem, muitos deles? Nesta altura o que é que andam a fazer? A transpirar todos os dias, a bater à porta das pessoas, não é? Para as pessoas não se esquecerem, etc, não é? Ora, eu creio que a experiência mostra que é preciso muito mais do que isso, quer dizer, é preciso um trabalho
duro de 4 anos, de 8 anos, porventura, para que a alternativa se consolide, e ela será tanto mais consolidada quanto melhor for e mais novas forem as ideias. As pessoas não estão fechadas às ideias, as pessoas estão fechadas às velhas ideias. As pessoas não estão fechadas à política, as pessoas estão fechadas ao modo como se faz política. É um bocadinho como no mundo. Se reparares, as respostas que hoje muitos países e muitos candidatos, muitos países e muitos primeiros-ministros e presidentes da República tentam dar são respostas do velho mundo para um mundo que é novo. E a bota não bate com o perdigote. As coisas são distintas e, portanto, é preciso ter esta capacidade de saber ler o eleitorado, saber perceber o Conselho, entender o que é preciso e ter ideias novas, juntar pessoas. As pessoas estão interessadas nisso. Se reparares, na sociedade portuguesa há cada vez mais discussão. Muitas vezes nós é que somos os culpados também, nós jornalistas, porque não trazemos essa discussão para a praça pública, mas a sociedade civil está mobilizada e não se mobiliza apenas para discutir coisas quando há tragédias como a de Trógão Grande. Mobiliza-se quando repara que há motivos para se mobilizar para melhorar o clima político, porque melhorando o clima político melhorará as suas vidas. E, portanto, o desafio está em saber construir as alternativas. É fácil? Não é. É terrível, é muito difícil. Mas aqui em Chaves, por exemplo, e não vamos debater esse tema, é muito curioso, se quiseres estabelecer um paralelo entre aquilo que aconteceu quando o Alexandre Chaves ganhou a Câmara ao Branco Teixeira, não é? O que é que aconteceu nessa altura? O que é que fez as pessoas mudarem? Não é? O PS também estava há muitos anos, o PSD estava há muitos anos na Câmara. E porquê é que o PS ganhou a Câmara nessa altura? Enfim, não respondo à questão, talvez possamos abordar aí nos debates. Agora, deixando um pouco de lado esta sondagem, não sei se queres não. destacar mais algum ponto desta sondagem. Como é que tu perspectivas esta campanha que está para breve, para começar em breve, como é que tu perspectivas esta campanha? Nuno Vaz, António Cabeleira, temos que falar neles os dois porque são os dois partidos maioritários, digamos assim. Como é que achas que vai decorrer esta campanha até 1 de outubro? Eu acho que é uma caminhada muito difícil para o candidato do PS. Creio que o candidato do PS, ao candidato do PS, basta fazer aquilo que fez durante 4 anos, que foi não cometer muitos erros, ir saindo paulatinamente da sombra do Dr. João Batista outra vez, e, portanto, creio que haverá seguramente combates, embates, troca de palavras, troca que eu espero que seja elevada e será com certeza, não há nenhuma razão para não ser, debates aqui na Sinal TV e seguramente noutros órgãos de comunicação, e o que eu espero é que se possam debater coisas interessantes como aquelas que vamos colocando aqui. Seguramente. Há muito tema sensível nesta altura. Sim, sem dúvida. Agora, a questão é, se eu espero que a campanha aqueça muito, julgo que não, porque ao candidato do PSD outra vez, sem querer estar a pisar muito na mesma linha, basta-lhe levar uma campanha serena, isto é, a campanha de combate não lhe interessa absolutamente nada, não é? Com estes números não lhe interessa nada, é fazer a sua campanha, vendendo as suas ideias, vendendo, entre aspas, bem as suas ideias, e confrontar o candidato do PS com aquilo que tiver que o confrontar. O ónus está completamente do lado do PS, não é? E seria extraordinário para a Sinal TV, desde logo, para cobrir e para ter notícias, que o candidato do PS e o Partido Socialista, e é isso que eu francamente desejo, enquanto cidadão e enquanto transmontano, que o candidato do PS e o Partido Socialista fizessem uma campanha em crescendo e que trouxessem combate do bom para a praça pública, porque é disso que precisamos. Deixa-me só estabelecer aqui um link rápido com outro dado curioso que resulta do estudo de opinião, que são as fontes de informação que as pessoas têm. Sim, é muito interessante. Sim. É muito interessante. Eu não ia pegar por aí porque a Sinal TV, metida nos órgãos de comunicação social, mas não tem... está muito em baixo. Porque as pessoas acho que ainda não Não está, mas eu acho que não está. Acho que estás enganada. Achas? Acho que estás enganada. E vou-te dizer porquê. Porque o natural é que, com
história que os jornais locais têm e que a rádio tem, houvesse uma diferença maior para uma televisão que tem, apesar de tudo, pouco tempo de vida ainda e que tem muito ainda para caminhar. Portanto, eu acho que o valor da TV, e não é por estarmos aqui que o digo, francamente, já explico porque é que o digo, é um valor muito interessante e que estará em crescendo ao contrário daquilo que vai acontecer com os jornais locais. Sim, até porque neste momento só temos um. Exatamente, ao contrário do que vai acontecer com os jornais locais. Agora, o que me espanta mesmo é que 21,9% procura informação no boletim municipal. Sim. Isso é que me preocupa bastante. Não é pôr em causa o boletim municipal, pelo amor de Deus. Tenho a certeza que quem o faz com o melhor que sabe e o melhor que pode, mas falta lá uma coisa que é o contraditório. Exatamente. E é esse as pessoas não procuram exatamente. esse contraditório. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é que é o ponto. As pessoas não preocupam. É a tal falta de massa crítica. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Agora, quando tu juntas a internet e a televisão local, tu tens basicamente 13% do universo sondado neste estudo de opinião. Se me perguntares se eu achava que ia ser assim, eu diria que não. Eu diria que ia ser pior. Mas sim, que iria ser pior o valor para a televisão e para a internet e queria ser melhor o valor para os jornais locais. Mas, e para a rádio, o valor da rádio é que me espanta bastante. Provavelmente terá uma explicação. Talvez. Bom, mas vejo aqui este dado curioso do boletim municipal. Obviamente a troca de conversa entre amigos que está a liderar com 28,57 é normal que assim seja. O boletim municipal em segundo lugar, acho que é uma realidade sociológica muito, muito interessante. Paulo, estes são os resultados, estamos em julho. Achas que não vai haver nenhuma surpresa até outubro? Não sei, não sou capaz de fazer Pela esse tua tipo... experiência. Não sou capaz de fazer esse tipo de futurologia, porque já vimos tudo, não é? Quer dizer, já vimos gente partidos a começar... nos Estados Unidos, não é? É verdade, exato. Já vimos partidos a começar cá muito em cima e depois... Sabes que a política hoje é muito feita de microciclos. De ciclos muito pequenos. Vai depender da campanha também, tal como estavas a dizer. Exatamente. Repara que, só para dar este exemplo, repara como num instante, em função, enfim, era preferível que não tivesse sido assim, em função da tragédia de Pedrógão Grande e dos problemas com o Ciresp e dos problemas com Tancos, repara que num ciclo político que estava a ser absolutamente extraordinário para o governo se transformou rapidamente numa coisa muito complicada. E, portanto, a vida política hoje é assim em todo o mundo. E, portanto, como sabes, faz parte do mundo. Não sei se não pode haver aqui fatores que nós não estamos agora a vislumbrar, não temos dados para os vislumbrar, que possam alterar radicalmente as circunstâncias. Agora, se mantiver esta performance, se não houver nenhuma inclusão aqui desses ciclos políticos, não estou a ver que isto possa mudar, que isto possa mudar muito. Mas, enfim, o futuro, cá estaremos para ver se muda ou não. Se mudar é giro. Vamos ficar para ver. Ficamos. Mais algum comentário? Não, apenas agradecer, vindo aqui, sempre à disposição para o que for preciso. A televisão tem além de sermos parceiros e bons parceiros, o Porto Canal e Sinal TV, a televisão, creio eu, tem um papel cada vez mais importante nestas questões que tivemos todas aqui a debater durante este tempo e, portanto, muito obrigado, foi um gosto estar aqui contigo. Nós é que agradecemos a parceria com o Porto Canal. Vamos nos ver brevemente, até porque o Paulo vai voltar à Sinal TV e vai voltar às chaves, porque nos vai acompanhar e vai-se associar a nós nestas eleições autárquicas, neste período até às eleições autárquicas. Paulo, muito obrigada. Obrigado, até já. Os dados estão lançados para as eleições autárquicas de 1 de outubro, com os candidatos a ultimar preparativos para o arranque da campanha, que está para breve. A Sinal TV vai continuar a acompanhar de perto e a par e passo todas as incidências neste período, que antecede o dia D, o dia em que se saberá se António Cabeleira será reconduzido como Presidente da Câmara Municipal de Chaves ou se haverá mudança nos destinos do Concelho Flaviense. Quanto a mim, é tudo. Muito obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima.